Tome a pílula, mas de realidade. Eu sou Lívia Guida, jurista e ativista social, e a cada 15 dias vou bater um papo com meu parceiro Lucas Iotti, comunicador e empreendedor para ajudar a fomentar o seu senso crítico. Aqui oferecemos pílulas sobre consciência social, cultural e política. No episódio de hoje, vamos debater o filme Argentina 1985, que está disponível no Prime Video, traçando um paralelo com o Brasil. Mas antes, vamos dar um giro pelas fake news da semana, no nosso jogo rápido, cara a cara com a fake news. O que você trouxe pra gente, Lucas? Olá, Lívia. Olá, ouvinte. Eu sou Lucas Iotti e no cara a cara com a fake news desse episódio, nós vamos com a primeira fake news lançada na semana, que é: indígenas em estado avançado de desnutrição em Roraima são venezuelanos? Falso. Os indígenas que estão sofrendo de diversas doenças provenientes da desnutrição são da tribo Yanomami, que está localizada entre os estados brasileiros de Roraima e Amazônia. Gente, é falso também que o Lula apresentou projeto de lei que amplia o tempo do seu mandato para 36 anos. O projeto de lei número 1 de 2023 é de autoria, sim, do Poder Executivo, mas não propõe mudanças no tempo de mandato do presidente. Além disso, diferentemente do que indicam publicações compartilhadas pelo WhatsApp, a proposta foi enviada para o Congresso Nacional em dezembro de 2022, ou seja, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não há relação com a gestão de Lula. O projeto de lei protocolado na Câmara dos Deputados e que institui a política nacional de longo prazo foi assinado pelo então ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira. O ex-presidente encaminhou a proposta para o Congresso em 29 de dezembro, antes dele dar aquela fugida aqui do Brasil, né? Indica a mensagem presidencial. Pois é, e não para por aí. Você deve ter ouvido também, Lívia, que o governo Lula desligou bombas que levam água para o Nordeste através da transposição do Rio São Francisco. E essa informação é falsa. A interrupção do abastecimento de água ocorreu por problemas na bomba de abastecimento em novembro de 2022, logo ainda no antigo desgoverno Bolsonaro. Todas as informações, gente, foram levantadas da agência Lupa, que vocês podem acompanhar pelo Instagram, agência_lupa. Agora vamos para o nosso tema do nosso primeiro episódio do Tome a Pílula, que é o filme Argentina 1985, traçando um paralelo com o Brasil. No último dia 11, o filme foi vencedor do Globo de Ouro na categoria Melhor Filme Estrangeiro, dirigido por Santiago Mitre. O longa explora a história baseada em fatos reais do primeiro julgamento de comandantes militares em um tribunal civil realizado na Argentina, de abril de 85 até agosto do mesmo ano. E você viu que foi indicado ao Oscar também, Lucas? Pois é, Lívia, ontem a gente estava acompanhando, né, e comentando sobre os indicados ao Oscar. Para uma quase surpresa nossa, a Argentina 1985 foi indicado. E assim, a gente já esperava, né? Por conta da fotografia do filme, trilha, roteiro, tudo indicava que ele merecia estar ali concorrendo ao Oscar 2023. Acho que vale a pena agora a gente contar um pouquinho, para quem não viu o filme, e aguçar a curiosidade das pessoas quererem assistir, né, do que se trata. A Argentina, ela sofreu por vários períodos ditatoriais, mas o mais severo foi o último, que foi de 1976 a 1983, né, Lucas? Isso mesmo. O filme, então, ele é uma história real, né, que retrata ali o desafio enfrentado pelos promotores argentinos, os principais sendo Júlio Estraceira e Luiz Moreno Campo, que foram responsáveis por montar uma equipe de promotoria que acusaria os 9 réus do caso, 9 líderes das Forças Armadas Nacionais, não é isso, Lívia? Isso, acho que é interessante a gente falar também a motivação e a conduta dos militares na época da ditadura argentina, desse último período que é de 76 a 83.
Por Sim. meio de um golpe de Estado, em 24 de março de 76, a então presidenta Maria Estela Martínez de Perón, ela foi deposta e uma junta militar composta pelas três forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, assumiu o poder. Em seguida ao golpe, indicou o general Jorge Rafael Videla, que vocês vão assistir pelo filme, que ele é um monstro, para Sim. poder presidir o país. Em meio a essa ditadura, foi adotado o regime conhecido como Guerra Suja, que é caracterizado por violência indiscriminada, perseguições, torturas, terrorismo de Estado, desaparecimentos forçados, um regime marcado por várias mortes. Desaparecimentos, porque ficou conhecido como voos da morte, em que as pessoas eram simplesmente jogadas vivas ao mar. As vítimas da violência incluíram vários milhares de ativistas de esquerda, incluindo sindicalistas, estudantes, jornalistas, marxistas e os guerrilheiros peronistas e simpatizantes, todos tidos como subversivos, inclusive uma palavra que é muito conhecida aqui no Brasil, né? Sim. E toda essa semelhança nem é mera coincidência, né, Lívia? Não, com certeza não. O Pois é. terrorismo, o terrorismo de Estado instalado durante a última ditadura argentina caracterizou-se pela criação de pelo menos 364 campos de concentração e de centros clandestinos de detenção e extermínio, os quais funcionavam em instalações públicas ou privadas, quartéis, unidades penitenciárias e até escolas, onde as pessoas eram mantidas sequestradas por razões políticas e, em sua grande maioria, sem qualquer relação com a luta armada promovida pelas guerrilhas, né? Porque a guerrilha eram os grupos mais extremistas que tinham detinham armas e aí eles acabavam fazendo algumas formas de violência contra pessoas que defendiam a ditadura ou que se opunham à esquerda, né? A esquerda ela tem uma história bem de violência e que isso foi mudando ao longo do tempo porque o mundo foi evoluindo, né, gente? Então, é assim mesmo. A esquerda ela tem um histórico revolucionário e acreditando que a revolução é feita através da força. Hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, isso não tem chance de acontecer. A gente vê que quem detém as armas aqui hoje em dia nem é a esquerda. Coitados de nós que nos identificamos como esquerdistas, né, Lucas? Pois é. E algum desses lados aí, entre a esquerda e a direita, alguém precisava evoluir para o bem, né? Graças a Deus foram a esquerda e eu tô do lado dela. Agora, você, ouvinte que está aí, pode imaginar como deve ter sido a Argentina, né? Durante esse período onde instituições que eram públicas, de acesso a todo mundo, por exemplo, as escolas, de repente se torna ali um centro de concentração para tortura e coisas do tipo. Deve ter sido agonizante e é muito bom a gente estar relembrando tudo isso para que não caia em esquecimento. E esse é um dos nossos objetivos com o Tome a Pílula, não é isso, Lívia? Com certeza, com certeza. Voltando ao filme, nas entrelinhas, como o Luca explicou para vocês já, o caso caiu na mão do promotor Júlio Straceira, porque o que que acontece, gente? Agora, voltando um pouquinho aqui para a gente traçar uma linha do tempo. Em Sim. 1983, a Argentina ela sai do regime ditatorial que ela ficou durante 7 anos. O então presidente Raul Alfonsín determina o julgamento de militares responsáveis pelo regime, que acreditam ser heróis combatentes da subversão, exigindo que o trâmite se. Os próprios militares, exigiam que o trâmite se desse pelo Tribunal Militar. Só que depois de 7 meses de julgamento, o julgamento não avançava, ficou parado, porque era interesse dos militares que esse julgamento não avançasse, né? Sim. Então, aumenta os rumores na sociedade de que o julgamento se daria pelo Tribunal Civil. E o caso passaria a ser julgado pela Câmara Federal de Apelações, com as acusações sob responsabilidade do então promotor Júlio Straceira, que o Lucas já bem falou para vocês. Ele nitidamente é uma pessoa que se opõe à ditadura, bem como toda a família é uma família muito engajada na causa. Só Sim. que ele teme as consequências de se verbalizar isso, né? A gente, pensando na ditadura do Brasil, a gente vê como pós-ditadura, como as pessoas temiam de falar de ditadura, e até hoje que a gente nem sabe, né? Na verdade, Exatamente, eu aconteceu acho o que quê?
Eu acho que até hoje, quem tá do lado que foi oprimido, né? Algumas pessoas, isso, claro, gera um trauma e algumas pessoas ainda resistem de falar sobre isso, né? Pode despertar vários gatilhos. Sim, inclusive eu vou deixar aqui na descrição do nosso primeiro episódio do podcast todas as referências que a gente leu, que a gente teve acesso para poder fazer o episódio de hoje, mas teve uma que não está no episódio de hoje, que eu li logo depois, que foi uma análise da revista Piauí, que saiu ontem de manhã, e ela fala exatamente sobre esse silêncio pós-ditadura e sobre a tentativa frustrada de muitas das vítimas da ditadura em falar sobre serem silenciadas e serem oprimidas. Depois eu vou deixar aqui para quem tiver interesse. O Estraceira, que é o promotor, ele fica até paranoico com essas questões de espionagem, porque ele acha que a qualquer momento vai ter um atentado contra ele. E esse burburinho do Tribunal Civil começa a aumentar até que chega o dia que ele é notificado, ele não tem para onde correr, ele vai ter que fazer a acusação dos militares, e aí ele se reúne com o seu amigo, dramaturgo e advogado experiente, que é o Carlos Somigliana, eu acho que deve ser assim, deve falar meio italiano, para tentarem montar uma equipe e dar andamento ao caso, porque imagina, é muita coisa para se investigar, não tem como ficar num profissional só. A cena chega a ser até engraçada, porque todos os nomes que eles concluíram eram fascistas ou já tinham morrido. Não sobra ninguém para compor essa equipe de Sim, sim. acusação. E Reforçando que era uma galera mais velha, né? Exatamente, aqui a gente traça o paralelo do Brasil, principalmente se a gente for levar em consideração os participantes e apoiadores dos atos antidemocráticos do último dia 8, que a gente observa que saiu uma pesquisa mostrando que a maioria desse grupo fascista tem idade superior a 50 anos. A idade média é 48 anos. Então, você imagina quantas pessoas bem mais velhas tem nisso daí. Pois é, gente. Esse paralelo que a gente fez agora foi o que rolou lá em Brasília, no dia 8 de janeiro, onde fascistas, vândalos e por aí vai, entraram nos prédios de Brasília, como no prédio da Suprema Corte, e vandalizaram, quebraram tudo que viram pela frente. Isso, muita tristeza, só de pensar, muita tristeza. Voltando ao filme, ao chegar nas audiências preliminares, Estraceira se deparou com um jovem advogado e professor, Luiz Moreno Ocampo, que é vivo até hoje, inclusive nós vamos falar dele um pouquinho mais para frente. Sim. Ele foi nomeado promotor adjunto para auxiliar o caso. O curioso é que Luiz vem de uma família de militares, mas ele Sim. é conformado com o que representou a ditadura do país e o modo que o regime da Guerra Suja imperou naquele período. Ele acredita que todos mereçam um julgamento justo dentro dos trâmites legais. Em um primeiro momento, Traceira rejeita a ajuda, mas Luiz prova ser um importante aliado. Forma uma equipe com jovens estudantes engajados na causa e dispostos a derrubar de vez a máscara ditatorial perante a sociedade. Pois é, gente. Assim como aqui no Brasil, a juventude já sabia que aquilo não daria futuro. Eles viram amigos sendo sequestrados, né, para não dizer mortos, e queriam e tinham força para poder fazer diferente. Foi assim que eles fizeram, montando aí, participando dessa equipe. Isso, a gente vê também uma similaridade com o Brasil hoje de 2023, especialmente se a gente prestar atenção na campanha para tirar o título de eleitor que ocorreu no ano passado, os menores de 18 anos, e Sim, como que foi feita essa campanha na internet e a adesão dos jovens menores de 18 anos, mas maiores de 16 que poderiam votar, e a declaração, o posicionamento muito firme desses jovens, a grande maioria declarando um posicionamento anti-Bolsonaro. E a gente identifica o bolsonarismo como uma vertente muito explícita do fascismo. Mais para sim. frente, talvez num outro episódio, a gente pode falar um pouco mais sobre fascismo, né, Lucas? Sim, com certeza. Só uma aspas aí, eu fiquei muito feliz de ver essa juventude. Talvez eu tenha até ficado muito feliz por me sentir representado, sabe? A gente, quando vai ficando assim, né, amor, de mais idade, aquelas coisas, ver esses jovens engajados me lembrou muito dos meus 16 anos, que foi quando eu tive a oportunidade, né? Eu já tinha o direito legal de poder votar e eu disse sim, tenho 16, vou votar, e comecei votando até numa eleição para prefeito.
Uhum. Então, muito, muito me identifiquei e fiquei bem feliz. Olha, ainda sou jovem, vários jovens votando também. Se tem uma coisa que eu acho que o Bolsonaro despertou de positivo na esquerda, ou jovens, ou pessoas que se identificam com o campo progressista, foi a vontade de debater e entender mais de política. A gente vê as pessoas bem interessadas hoje em dia, e eu acho que é uma forma inteligente de se combater os extremismos, né? Sim, Através da sim. divulgação. Reforçando, gente, que política não é chato, tá? Não, não. Tá em tudo, tudo. A gente vê Sim, sim. política Quando para você tudo. menos espera, política e matemática vai estar ali, amor. A gente vai tentar trazer isso bastante aqui no pod, né, Lucas, para tentar Sim, desmistificar isso daí. vamos naturalizar isso daí. Vamos. Bem, gente, aí o que que aconteceu? A equipe do promotor Estraceira foi composta por jovens e precisava comprovar que tudo foi um plano sistemático no prazo de 4 meses, que todas as torturas, desaparecimentos e mortes estavam interligadas em todo o país e sob o comando dos militares. Eles viajaram por toda a Argentina para apurar relatos, levantar testemunhas, mas as viagens não foram nada tranquilas. Houve perseguição, ameaça, terrorismo e tentativa de censura. Contudo, o engajamento dos jovens não foi abatido e, ao final do levantamento de provas, eles contavam com 16 volumes, 4.000 páginas, 709 casos e mais de 800 testemunhas. É muito, gente, é muita coisa, é um número muito grande. Quando a gente pega uma equipe que está com vontade de fazer, né, o empenho, a gente entende os riscos que eles correram, mas é impressionante o que eles conseguiram Sim. nesse primeiro tempo. E os Logo, cortes de cena do filme também é muito bom, porque mostra eles indo de ônibus, de todas as formas possíveis, até chegar, né, nessas pessoas que iriam depor. sim. E, logicamente, esse levantamento todo de provas num tempo tão pequeno assustou a defesa dos militares, né? E aí, Sim. o que que fascistas fazem? Aterrorizam. Eles começaram a implantar uma fake news que havia uma bomba no tribunal logo no primeiro dia de julgamento. O Isso deixa ele Estraceira, irritadíssimo, né? ele fica apavorado. Até porque e toda a equipe e o promotor adjunto, o Luiz Ocampo, eles vêm recebendo ameaças durante todo esse tempo. Sim, por Matar, telefone. entraram na casa do Estraceira, perseguiram o Luiz Moreno por telefone, falavam com a equipe de jovens que iam matar e tal. E aí, nesse primeiro dia, eles já implantam essa fake news lá e ele já não cai, né? Que ele fala, pô, eu tô sendo ameaçada aqui durante 6 meses, vocês vêm agora no dia falar que tem Sim, uma bomba aqui dentro. Vocês estão de brincadeira, né? E exatamente. a sorte é que um dos juízes bancou e falou, não, vai ter aqui, só que eles colocaram como condição, então, para poder continuar, que as mães da Praça de Maio, que o Lucas depois vai falar para vocês melhor sobre elas. Pode ser, Lucas? Pode ser. As mães da Praça de Maio retirassem o lenço que elas tinham na cabeça das que estavam lá assistindo, porque acreditavam que aquilo era uma manifestação política. O que você pode falar para a galera aí sobre as mães da Praça de Maio? E assim, gente, esse pensamento dele de ser uma manifestação política, eu espero que sim, que fosse sim uma manifestação política, porque a gente tem que se manifestar o tempo todo, de todas as formas, e a jogada que as mães da Praça de Maio tiveram foram incríveis, através do uso do lenço na cabeça, né? E por que usar esse lenço na cabeça? O que que Aham. acontece, gente? As mães da Praça de Maio eram mães que tiveram seus filhos sequestrados e não sabiam onde que eles estavam. Então elas começaram a se reunir na Plaza de Mayo, lá em frente à Casa Rosada, salvo engano, em Buenos Aires, para se manifestar de uma forma silenciosa e dolorosa e querendo saber notícias dos seus filhos. E cada vez mais esse grupo foi aumentando, aumentando, aumentando. E aí Exatamente. o lenço branco nas cabeças era feito com tecidos de fraldas de bebês, não é isso? Exatamente. De 14 mães, com pouco tempo, passaram para mais de 200 mães, manifestando ali, né, o sumiço, o desaparecimento dos seus filhos
e de fralda usada em bebês para as cabeças das mães da Praça de Maio. Era a forma que elas encontraram de identificar outras mães diante ali dos outros manifestantes. Era um lenço branco amarrado na cabeça que faziam lembrar as fraldas que acalentavam seus filhos na maternidade. É bem forte, né? A gente ver imaginar essa forma de manifestação, porque mesmo silenciosa, ela grita de uma forma visual muito grande. E virou um símbolo mundial de luta e de resistência. Sim. E aí, como elas queriam ver o julgamento, queriam a punição, Estraceira foi lá, chegou para elas, pediu desculpa, mas elas acataram o pedido porque elas queriam que esse julgamento andasse, elas não queriam causar mais um embaraço, mais um atraso, né? Durante todo o período do julgamento, como a gente já falou aqui, eles foram ameaçados diversas vezes, as testemunhas foram ameaçadas, tanto que num determinado momento eles param de divulgar o nome das testemunhas. E, inclusive, gente, houve um ato terrorista, escancaradamente terrorista, da explosão de um carro próximo ao tribunal. Você lembra dessa cena, ô Lucas? Sim, sim, me Durante o lembro. julgamento, para tentar Durante. evitar. Foi ali uma forma de tentar despertar, né, o que estava acontecendo, na verdade, dispersar. Aham. Foi uma forma Não de. adiantou nada. Sim. E um dos desafios da promotoria era a adesão popular. Queriam convencer a Isso. sociedade, né? O que você tem para falar disso daí para gente? Pois é, né? E aí a gente já consegue traçar um outro paralelo aqui com o Brasil, que é o poder de influência da classe média nessas decisões judiciais, né? Ali, os promotores, eles precisavam ter o apoio dessa classe para que os juízes realmente dassem andamento ao caso e enxergassem qual era ali o justo a ser feito, né? Quando se trata de justiça, não é o certo ou errado, é o que é justo. E o justo seria a condenação de Videla e seus outros parceiros de barbárie ali, né? E assim como a gente vê hoje no Brasil, naquela época, na Argentina, muitos civis acreditavam que os militares eram heróis da pátria por conterem os guerrilheiros que cometiam todos os tipos de violência e Pois. representados por uma força armada civil, né, que é o que a gente já falou. Mas eles se cegavam para a questão de que, na verdade, o que esses militares fizeram foi perseguir todos que ousassem ter uma oposição ao regime, inclusive crianças que fizessem parte de famílias manifestamente insatisfeitas com o regime ditatorial. Os relatos das vítimas e familiares dos desaparecidos foi crucial para a comoção popular, em especial o de Adriana Calvo de la Borte. Uma história assim muito impactante. Você quer contar o que eu conte? Vamos lá, acho que a gente pode se complementando, né? Então, pode ir. A Adriana Calvo, ela foi uma dessas sequestradas pela ditadura e estava grávida. O que acontece é que durante esse sequestro, em um dos momentos ali onde ela estava sendo transferida, a hora do parto do seu bebê chegou e ela estava numa viatura. E aí, o que é que foi feito, né, Lívia? Como que ela pôde dar à luz ao seu bebê? Ela estava, gente, amarrada, deitada, vendada num carro. Ela fala é um depoimento muito forte. Ela fala que ela nem sabe como ela conseguiu tirar a calcinha dela, o bebê dela nasceu, ficou ligado pelo cordão umbilical, parece que caiu do assento, era uma menina, ela chorava muito, ela implorava para que ela pudesse pegar a criança, e os militares não deixaram, levaram ela para um edifício da ditadura, colocaram a bebê numa bancada de mármore e fizeram a Adriana totalmente nua, limpar o local e todas as bancadas, enquanto os militares riam do que estava acontecendo e a bebê dela recém-nascida ali chorando. Foi um depoimento muito forte e que foi um dos depoimentos que foi
foi assim, no coração da população, Sim. principalmente de algumas pessoas muito rígidas, Me arrepia. inclusive da mãe do promotor adjunto do Luiz Moreno Campo, que vinha de famílias militares, achava errado o que ele estava fazendo, tinha essa visão que os militares eram heróis e frequentava igreja junto com militares, e aí quando ela ouviu esse depoimento na rádio, ela se comoveu e ela falou, isso é verdade, eles faziam isso mesmo, porque as pessoas não tinham Não noção, acreditavam, né? não acreditavam no que estava. Então, esse depoimento dela mudou os rumos Do da julgamento. investigação no sentido de adesão popular, né? Exatamente. Até me arrepia lembrar da cena. Para mim, foi sim o momento mais tenso e mais comovente do filme. A atriz, ela atuou de uma forma sem questionar, sabe? De uma forma inquestionável a atuação dessa atriz, interpretando ali a Adriana Calvo, e contando que por muito tempo, durante esse transporte, o bebê dela ficou no assoalho do carro, sem ela poder pegar, sem ela poder dar ali o primeiro suporte, né, que uma criança precisa. Então, é um dos momentos muito tristes do filme, que inclusive comentei com a Lívia no dia que eu estava assistindo, eu falei, Lívia, por que fez isso comigo? Eu tô chorando. Porque é muito forte, gente. Vocês vão poder acompanhar essa cena no filme e eu quero que vocês comentem depois com a gente se foi forte para vocês também ou se só eu que tô assim bem emotiva. Para vocês verem que não tinha nenhuma sensibilidade, né? Ela estava no estágio avançado de gravidez, já quando ela foi sequestrada e depois torturada repetidas vezes, assistiu a tortura também de outras pessoas e ela testemunhou isso. Ela falou até que, numa das ocasiões, o único propósito da tortura que foi praticada durante um churrasco dos guardas e que durou o dia todo com o torturado era que ele dissesse: gosto de P, não sei se pode falar palavras, Somos adultos, vamos lá, pode falar. não sei se o Spotify vai nos censurar, mas vou falar. Será? Não sei. Gosto de pau e minha mãe é uma filha da puta. E o homem não disse. Então ele foi torturado o dia inteiro, porque isso para eles eram os excessos cometidos. Isso eram os excessos, É. não toda a. E o que eu achei mais louco disso tudo, né, dessa tortura em específico, é que seria para alimentar ali uma graça machista, né, homofóbica, porque qual a Uhum. necessidade de fazer isso, exigindo que um cara dissesse isso, que ele gosta de pau? E para eles isso era o auge, né? Olha que engraçado. A, o militante dizendo uma coisa dessas, né? O, Depois dessa cena, aí já começa a parte final do julgamento. E assim, para concluir, o julgamento terminou com a prisão perpétua de alguns dos principais responsáveis pelo regime, mas também, infelizmente, com a absolvição de outros. E foi a Sim. primeira vez na história que um tribunal civil condenou uma ditadura militar. Aí a gente fez uma pesquisinha aqui, porque o filme termina, né, com a sentença e o Estraceira já trabalhando nas apelações, né, nos recursos, Sim, e ele estava já, né, nessa altura do campeonato, ele já tinha sangue nos olhos, ele estava vendo que a população estava com ele, que as pessoas clamavam por justiça, e ele tinha uma equipe engajada em resolver a situação. exatamente. Então, isso foi, gente, em agosto de 1985, tá? Em 86, o ano que eu nasci, ainda no governo de Afonso, foi aprovada a Lei do Ponto Final. O que essa lei fazia? Ela sancionava a impunidade dos militares e interrompia os processos judiciais. Vocês lembram da anistia que tem aqui no Brasil a respeito da ditadura? É mais ou menos uma parada dessa. O ímpeto por medidas de justiça, reparação e memória foi retomado durante o governo de Néstor Kirchner. Kirchner, é difícil falar esses nomes, que é o Pois esposo é. da Cristina Kirchner, que também já foi presidenta da Argentina, né? Que anulou a lei do ponto final e possibilitou a reabertura dos processos contra os repressores. Segundo dados da Procuradoria de Crimes de Lesa Humanidade, órgão do Ministério Público Argentino,
houve, até dezembro de 2017, cerca de 200 julgamentos condenatórios por delitos cometidos por agentes da última ditadura, incluindo a sentença de condenação do ditador Videla à prisão perpétua em 2010, que foi o cara, assim, que, né, que a gente vê um dos piores, assim. Pois é. O filme retrata um cenário muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. A impressão que eu tenho é que o período ditatorial brasileiro é quase que um assunto proibido a se tocar, tudo muito sombrio e pouquíssimo debatido. Você tem essa impressão também, Lucas? Você lembra da sua época de escola? Como é que você passou pela parte de história da ditadura aqui no Brasil? Pois é, citaria esse momento da minha vida exatamente agora, que é um período da história onde, até mesmo nos livros, eu ainda tive a sorte de ter um professor por muito tempo, foi saudosíssimo Jonas, espero que ele ouça também esse episódio, e que ainda fomentava mais o assunto, mas ainda assim, pelo currículo, né, básico nacional que chegava na escola, era algo que deveria ser tratado em apenas uma aula, né? Como que um período que marca a história do nosso país para sempre pode ser tratado com apenas uma aula, 60, 50 minutos. É inacreditável. Antes de encerrar esse assunto da ditadura, Lívia, só uma volta aqui, quando você citou também o uso ali da religião, né, a favor daquela galera que estava cometendo todo aquele ato ditatorial. Você via um deles dentro de uma igreja e, portanto, que no julgamento ele estava com uma Bíblia, né, embaixo da mão. A gente vê isso em paralelo aqui também no Brasil, como que a religião se tornou ali um álibi, né, de criminosos. Tipo, ele não seria capaz de fazer isso, ele é tão cristão, né? Deus acima de tudo, então é bem complexo. Inclusive, essa parte final do filme, quando o Estraceira está fazendo a acusação, né, ele faz uma citação maravilhosa a respeito disso, da pessoa estar ali no julgamento pedindo perdão, mas causar um inferno na vida de outras pessoas, né? Exatamente. A gente indica muito que vocês assistam esse filme. Ele só tem a acrescentar. E aí, e a respeito da gente ter informações sobre a ditadura, incrivelmente, isso se prolonga também na graduação. Eu sou graduada em Direito pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou advogada há mais de 10 anos, e eu lembro muito bem que, gente, a gente estuda as evoluções das constituições, né? Como que a gente nem passou por isso, a gente nem foi pincelada a questão da ditadura no Brasil. E É enquanto meio que existisse, é como se existisse um lapso atemporal que, olha, a gente teve a última Constituição e, de repente, algo acontece, toma que é de 88, né? Isso. A anistia ela é justamente isso, é botar uma pedra, esquecer. As vítimas esquecem, os opressores esquecem e é daqui para frente. Mas não é assim que a gente pode construir uma nação, uma sociedade, né? E a gente não vê isso nas outras ditaduras aqui da América do Sul. A gente não vê isso quanto ao nazismo lá na Alemanha. Pelo contrário, eles estão sempre falando, eles estão sempre discutindo, eles estão levando informação para que isso nunca mais aconteça de novo. E aqui a gente tem a contramão disso, quanto menos falar, melhor. E aí a gente observa os números de anistiados, que é uma coisa tristíssima, né? Pois é. Eu até fui lendo alguns paralelos, né, do filme com pesquisadores, professores de cinema, historiadores, e o professor de cinema José Ricardo da Costa Miranda, ele falou: os filmes políticos brasileiros tratam sempre de sobrevivência, resistência, nunca dão conta de uma proposta de futuro, pois não houve um fechamento aqui. Sentimos, inclusive, uma aceitação do que ocorreu no período da ditadura. Os fantasmas continuam assombrando.
A pesquisadora Maria Luísa Rodrigues de Souza falou sobre o filme. Argentina 1985 é uma lição, ainda que enquanto cinema não tenha nenhuma novidade, pois é um filme linear e realista, mas ele toca um problema que o Brasil não tem como resolver ainda, que é a memória como justiça. A gente não tem memória, a gente É, não fala, a gente não sabe. Ela pontua que o filme Marighella, de 2019, é um marco, mas sim, sinaliza que o Brasil demorou tempo demais para poder falar dos seus problemas. E que a relação com as Forças Armadas é um eterno problema e parece que a gente não pode falar. sim. Marighella, ele chegou recentemente nos streamings, tem no Globoplay, salvo engano. Ele foi censurado pelo governo Bolsonaro, só pode ser exibido no cinema a partir de fevereiro de 2022. E nesse mês de janeiro, semana passada, ele foi capturado e transmitido como série na TV aberta Globo. Eu ainda não vi, Eu porque também não. eu tô com medo. Mas depois desse episódio, provavelmente hoje eu vou colocar para ver. E aí a gente Pois pode é. comentar numa próxima oportunidade, né, Lucas? Sim, sim. Sobre essa amnésia histórica, né, que a gente sofreu, parece que ela conseguiu se criar e se perpetuar exatamente por isso, por ter deixado o tempo passar, né? E a forma como alguns jovens e adultos parecem não se lembrar de tudo que rolou por lá na Argentina e aqui no Brasil também é algo que muito me espanta, porque, gente, foi real, existiu, sabe? Hoje a gente tem nas nossas mãos um celular, quase todos com acesso à internet, e que você pode consultar tudo isso e ver que realmente existiu conteúdo sobre falando desse momento do nosso país também não falta. Então eu acho que o que falta é a gente realmente expor mais, falar, olha, existiu, vem cá, vamos conversar, se você nunca ouviu, tá tudo bem também, eu vou te contar, só quero que me ouça, né? Inclusive, nessa análise que eu falei, que eu comentei sobre a revista Piauí, é, lá mostra várias vezes, mostra uma vítima da ditadura tentando denunciar no pós-ditadura e os políticos, candidatos à presidência, rechaçando isso como revanchismo, falando, peraí, mas se teve anistia para a gente esquecer, não é para os militares falarem, mas também não é para as vítimas falarem. As vítimas foram anistiadas por subversão e os militares foram anistiados por excessos. Então, assim, na verdade, esse negócio de anistia não pode existir. A gente viu, após os atos golpistas do dia 8 de janeiro, uma manifestação popular também no dia 9, salvo engano, de pessoas pró-governo, pró-democracia, exigindo que as pessoas não sejam anistiadas e que o Bolsonaro também não seja anistiado, né? Que haja investigação e se comprovar a ligação dele, que ele responda como qualquer outra pessoa. Exatamente, né? Os culpados precisam ser penalizados e eu espero que dessa vez a justiça não se omita, que ela faça valer como tem feito valer até hoje, desde o dia 8, né? Uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas não sabem é que na Argentina a transição da ditadura para a democracia ela se deu através da derrota militar. Ou seja, o governo militar ele acabou com o país, deixou muita miséria, deixou o país isolado e aí ele foi derrubado. A historiadora Heloísa Starling ela explica que no Brasil a transição foi negociada. Houve um processo de abertura lento e gradual, organizado Sim, pelo general Geisel, e a sociedade foi para a rua, as pessoas discutiram a democracia, pediram a redemocratização, pediram as diretas já. as diretas já. Nada diminui o vigor do movimento, mas a transição foi negociada. É, Diante dessa negociação, não houve um acerto propriamente, então ficou uma nuvem pairando ali. Entre os países sul-americanos, o Brasil é o país que menos julgou e puniu crimes de um governo ditatorial. E para a Heloísa, ela observa que essa questão é recorrente da história brasileira. A gente sempre coloca uma pedra. A gente não fala do período de escravização aqui no Brasil, a gente coloca uma pedra e leva a crer que a assinatura da Lei Áurea acabou com a escravização, terminou um tempo aqui no Brasil. um A gente conto do coloca, vigário. a gente coloca uma pedra sobre a ditadura e dali a vida para frente, né? Exatamente.
Então, aí ela ainda fala, tem uma fala da Heloísa que é: nós não enfrentamos o passado. Nossa característica sempre foi a de tentar a conciliação e o acordo. Negamos a escravidão, a estrutura que fundou o Estado brasileiro. Em torno disso surgiu uma sociedade hierárquica, violenta, que criou uma epiderme civilizatória de valores, como disse Joaquim Nabuco, um pensador muito importante do século XIX. Se a gente não discute os nossos problemas, se a gente não abre os olhos para os nossos problemas, a gente não soluciona, a gente só maquia, né? Sim, exatamente. Só disfarça, né? E ela ainda acrescenta, traçando um paralelo com o bolsonarismo. É nessa ficção engenhosa de nação, de uma sociedade racista e violenta, que reemerge o bolsonarismo. Apagar o passado é ruim para a democracia, pois ela perde a referência e cria uma ideia de impunidade. É bem triste a gente ver que um novo movimento com uma nova cara, não tão novo ali na forma que ele trabalha, né? Mas de uma nova cara que se criou aí nas últimas eleições, que foi o bolsonarismo, e que a gente tem que, mais uma vez, lutar contra essa galera aí, né? A Vera Magalhães, que é aquela jornalista que já foi atacada por todo o clã Bolsonaro, ela Sim, fez uma observação importante. Ela fala que talvez se a gente tivesse tido uma oportunidade de julgamento, fosse mais difícil Jair Bolsonaro, um militar expulso, sem honra e pelas portas do fundo do quartel, reescrever a história para uma enorme parcela da população, gente, porque ele teve muito voto. muito. Convenhamos, é uma coisa absurda, que passou a validar a ditadura e enaltecer torturadores. Então, se a gente tivesse tido um julgamento, talvez hoje as pessoas não clamassem pela volta da Essa ditadura. amnésia histórica ditatorial não teria acontecido, né? Sim, e é muito provável também que o exército teria tido uma atitude, uma postura bem mais distante quando estivesse diante desses acampamentos, com Sim, conclamação explícita a um golpe de Estado, em frente às suas dependências, né? Poderia ter impedido, não poderia ter não impedido a prisão de terroristas que foram se abrigar lá depois de efetivamente tentarem levar o golpe a cabo, ou seja, eles trataram e protegeram, né, sim. esses golpistas. Inclusive, gente, o Luiz Moreno Ocampo, que foi o do caso, né, que é a história real lá da Argentina, 1985, ele falou essa questão do Brasil também. Ele disse: o Brasil teve uma comissão de verdade, mas não teve um julgamento. Nos anos 80, os professores de ciências políticas recomendavam reações como a do Brasil ou da Espanha, ou seja, era recomendado que fossem feitos acordos para não se investigar. E o que o então presidente Apoussin fez na Argentina foi revolucionário. Ele peitou e falou: não, aqui vai ter julgamento, aqui nós vamos consolidar a democracia. E talvez seja isso que falte aqui no Brasil. Exatamente. E eu espero muito que esses atos terroristas e golpistas que nós tivemos atentando contra a nossa democracia agora no último dia 8, eles sejam investigados, sejam julgados, que não haja anistia, e não só de quem estava lá depredando, vandalizando, não, da galera que está por trás, financiando, dos intelectuais que estão articulando. Sim, sim. É, é, aí, né, então, o que eu pude levar para a vida, além de outras lições com esse filme Argentina 1985, é que o julgamento ele foi além de penalizar os culpados, mas tornou-se um marco no Estado e na América ao se fazer valer a justiça, né? É um reforço para o futuro da Argentina que uma memória como essa jamais será esquecida. Afinal, foi julgada e condenada. Sim, a gente vê então essa séria relação aqui no Brasil do apagamento da história e os reiterados manifestos de apoio a um golpe contra a democracia. Silenciar o passado é não entender o presente. E assim, a gente tem uma parcela representativa da população, como nós já dissemos, clamando pela volta de tempos de horror, seja pelo bolsonarismo despertar o que há de pior nelas e seja por pura ignorância. A educação, debate e punição acerca de atos antidemocráticos são imprescindíveis para a construção de consciência social e somente assim nós bradarmos uníssonos como os nossos vizinhos argentinos,
nunca mais. Ditadura, nunca Exatamente. mais. Nunca mais. Já que a gente está, né, nesse meio aí do audiovisual, recomendar para a galera também que está ouvindo uma série que está no streaming da Globoplay, que é o Extremistas.br. É isso mesmo? Isso mesmo, gente. São repórteres que se infiltraram em acampamentos e outros não, pediram licença para conversar com esses extremistas e acompanhar. E a gente consegue perceber assim como é uma luta contra um inimigo que só é visível aos olhos desses extremistas, sabe? Criado por É eles mesmos. triste, é revoltante, é doloroso, é incrédulo, e em alguns momentos a gente até ri, porque é uma coisa assim que a gente nem consegue explicar. Já que você fez essa indicação, eu vou fazer uma outra indicação aqui do podcast que Passa chama também. Retrato Narrado, da Carol Pires. É excelente. Todo mundo que eu indico esse podcast, a galera fica com preguiça de ouvir, mas quando ouve, quer mais. Foi a primeira temporada, ela fala do surgimento do Bolsonaro até a ocupação da cadeira presidencial e como que o bolsonarismo é articulado pelo olavismo, né? Pelas palavras do Olavo de Carvalho. Vale muito a pena para a gente ter consciência de onde a gente está aqui agora. Não é isso? Muito bom, muito Então, bem. acho que a gente finalizou o nosso primeiro episódio de Tome a Pílula, né? Sim, Todas as referências e pesquisas vão estar aqui na descrição do vídeo. Provavelmente todo episódio vai virar também um texto lá no meu blog. E a gente isso espera mesmo. vocês aqui. Há 15 dias a gente traz uma nova pauta, um novo assunto, um novo Com debate. certeza. Obrigada, Lucas. Eu quem agradeço, e só para fechar minha participação aqui com mais uma curiosidade, reforçando, gente, que pedir algo tão absurdo quanto a ditadura não leva nada nem ninguém a lugar nenhum, e a prova disso é um dos esportes mais famosos do mundo, que é o futebol. Durante o período que a Argentina viveu esse terror chamado ditadura, ela não conseguiu ser campeã do mundo, da Copa do Mundo, né, FIFA, em nenhum dos momentos em que participou. Hoje ela é tricampeã, mas durante o período ditatorial que foi vivido lá na Argentina, ela não conseguiu nenhum título. Pois é, meus amigos e minhas amigas e amigues, nem o futebol resiste a um regime desses, né? Não, não dá. Lucas, obrigada. Foi um prazer debater com você. Espero que todo mundo tenha curtido. A gente espera vocês daqui a 15 dias de novo. Prazer foi meu, aguardo vocês, espero que tenham gostado e que indique também a outras pessoas que gostem de filme, que gostem do assunto que a gente está tratando aqui. E até o próximo episódio com um novo assunto. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Daqui a 15 dias a gente volta com um novo episódio. Enquanto isso, prescreva essa pílula para seus amigos, amigas e amigos. Até lá!